Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Passo número 7. Shifting. O shifting é um exercício criado para ativar a mácula e ajuda a desenvolver a retina. Nesta última, há 126 milhões de fotorreceptores. 6 milhões deles examinam os detalhes finos e 120 milhões olham para o cenário geral. Quando tentamos examinar detalhes finos, só conseguimos vê-los bem se olharmos centralmente para eles. No entanto, se tentarmos vê-los com a visão periférica, nós os enxergaremos deficientemente. O shifting envolve deslocar o olhar de detalhe para detalhe. O olho tem a tendência natural de se deslocar de ponto para ponto. Se você é o tipo de pessoa que costuma enxergar a beleza do mundo e olha de detalhe para detalhe, você já começou a fazer este exercício. A prática do shifting. Tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos e olhar para os detalhes, sem lentes de contato ou óculos. A beleza deste exercício e a razão pela qual você pode se sentir bem executando-o sem óculos é que você não precisa se esforçar para tentar enxergar os detalhes com clareza ou perfeição. Apenas observe-os. Deixe que os seus olhos vejam o que quer que estejam vendo. Relaxe. Se o que você estiver vendo estiver nítido, isso é maravilhoso. Se o que você estiver vendo estiver indistinto, isso também é maravilhoso. Portanto, aprecie a nitidez ou relaxe e talvez você comece a apreciar a imprecisão. Depois de observar os detalhes do objeto para o qual estiver olhando, feche os olhos e visualize as bordas e as distâncias entre os detalhes. Pense no contraste entre esses detalhes. Você alguma vez pensou no prazer de ver o contraste? Mesmo que a sua visão seja, em geral, nebulosa, quando você repara no contraste entre os detalhes, você começa a ativar o mecanismo de percepção que é extremamente importante quando você tenta estabelecer uma sensação visual do seu ambiente. Você pode olhar para os detalhes de perto ou pode olhar para eles de longe. Vá dar uma volta a pé e olhe para uma casa. Em seguida, baixe os olhos para a calçada. Olhe para uma estrada e depois para outra casa. De tempos em tempos, olhe ao longe por um breve momento. Em seguida, volte a olhar para os detalhes da rua, para os detalhes da estrada e para os detalhes das casas. Abrace o contraste. Algumas pessoas acham que a velocidade normal da mácula equivale a 72 movimentos oculares por segundo. A mácula se movimenta a uma grande velocidade e é do nosso interesse ajudar os nossos olhos a mudar rapidamente de detalhe para detalhe, olhando e fazendo isso da maneira correta. Quando fazemos o shifting, contemplando um detalhe e depois outro e examinando o contraste entre esses detalhes, podemos reverter esse hábito e desenvolver a tendência de genuinamente olhar. Olhe para mais detalhes. Agora que você vem diminuindo o seu ritmo para observar os detalhes do seu ambiente, você pode vitalizar mais ainda os seus olhos olhando para detalhes cada vez menores. Em determinada ocasião, olhei para detalhes durante 13 horas por dia, todos os dias. Eu olhava para janelas e aparelhos de ar-condicionado, olhava para persianas e tijolos.
Às vezes, eu pedia a um amigo que enxergava melhor do que eu que olhasse para os mesmos detalhes que eu estava olhando e os descrevesse para mim. O meu amigo sempre descrevia detalhes diferentes daqueles que eu via, e isso fazia com que eu quisesse examinar ainda mais os detalhes. Também é proveitoso reunir um grupo de pessoas para que olhem juntas para detalhes. Quando o grupo olha para uma paisagem, por exemplo, as ondas do mar, as pessoas se alternam para descrever o que veem. Alguém poderá descrever um barco ou um navio ao longe. Outra pessoa poderá descrever a forma ou a cor do barco ainda mais especificamente. Pode haver uma luz particular no horizonte com uma coloração diferente. Quanto maior o número de pessoas descrevendo esses detalhes, mais coisas poderão ser encontradas para olhar e descobrir novas maneiras de enxergar. Isso acontece instintivamente no caso das crianças pequenas, porque elas reagem com entusiasmo a tudo o que vem. O mesmo é verdade com relação aos detalhes para os quais nós adultos olhamos. Quanto mais olhamos para detalhes, mais estimulados nós ficamos. Essa sensação de entusiasmo nos nossos olhos é bastante visível e sempre que as pessoas nos olham nos olhos, elas enxergam vitalidade neles. Não existe nada tão gélido quanto olhos que não veem, e não há nada tão vivo quanto olhos que veem. Quando você olha de ponto para ponto, você transmite a sensação de mais presença e atenção. O prazer de olhar para detalhes é uma forma de unidade com o mundo que a natureza nos proporcionou. Quanto mais olhamos regularmente, menos casual é a vida para nós. Tudo na vida se torna interessante quando enxergamos toda a diferenciação que ela contém. Lembro-me de um motociclista que compareceu a uma das minhas aulas na década de 1980. Ele dirigiu uma motocicleta durante 40 minutos da península até a nossa escola. Depois de estudar durante 2 horas e meia em uma aula voltada para a melhora da visão, ele rumou para o Golden Gate Park apenas para observar as belas flores, uma por uma. Ele contemplou suas pétalas e nervuras, olhou para suas hastes e folhas. Ele continuou a encontrar detalhes cada vez menores. A aula o incentivara a querer olhar para a beleza. Encontre um lugar agradável onde você possa se sentar e contemplar a beleza e olhar para cada detalhe de uma coisa bonita. Quando você tiver esse desejo, o mundo lhe parecerá lindo e você terá vontade de se mobilizar. É extremamente importante que você retenha a curiosidade a respeito dos detalhes. Na infância, essa curiosidade é natural para nós. Na idade adulta, temos que fazer um esforço para conceder a ela a nossa atenção e a nossa alma. É errado ser infantil porque isso é imaturo e o sobrecarrega, mas é maravilhoso ser como as crianças, não ser tolhido e viver em um estado de perpétua admiração. Se você tiver nascido com degeneração macular ou tiver inclinação para essa doença, olhar para detalhes reduzirá o avanço dela e poderá até mesmo revertê-la. Olhar de detalhe para detalhe é a função da mácula. Ela é ativada quando muitos milhões de células começam a adquirir vida. A atividade delas aciona a atividade no cérebro. Essa atividade, por sua vez, cria mais sinapses entre a mácula e o cérebro, e entre o cérebro e a mácula. É impressionante como uma pequena parte do corpo, a mácula dos olhos, é capaz de energizar o corpo inteiro. Também é importante para todos nós fortalecer a mácula para que possamos enxergar bem durante os 100 anos ou mais que poderemos viver. O shifting é um dos melhores hábitos que podemos adquirir. Leia a letra miúda. As pessoas costumavam contemplar as gotas de chuva nas folhas, costumavam olhar para as frutas que amadureciam nas árvores.
Hoje, as pessoas tendem a olhar apenas para o quadro global. Aprendemos a tentar olhar para parágrafos inteiros das páginas de cada vez, de maneira a captar o sentido deles sem examinar os detalhes. No passado, costumávamos venerar a palavra escrita. Líamos poesia. As pessoas examinavam cada palavra em busca de algo a ser respeitado. Elas costumavam ler repetidamente o mesmo poema e a cada vez que o liam encontravam um novo significado. Esses tempos não existem mais. Hoje, qualquer poeta que tentasse viver da poesia logo teria que recorrer à previdência social, porque jamais conseguiria ganhar dinheiro suficiente vendendo os seus poemas. Por outro lado, as histórias de suspense e a prosa, com um conteúdo de baixo nível, vendem bem. E como o texto não é extremamente interessante para ser examinado página por página, as pessoas não se importam em passar uma vista de olhos em um romance inteiro para apreender sua ideia central. Isso enfraquece a atividade da mácula. O fato de não nos envolvermos com uma presença forte nas coisas para as quais olhamos é a tragédia do mundo moderno. O próximo exercício, portanto, é um bom empurrão na direção oposta. Olhe para a página que se segue com parágrafos impressos de diferentes tamanhos. Abre colchete. Descrição dos parágrafos a serem confeccionados em uma página em branco para a execução deste exercício. Formatação sugerida pela ledora. Fecha colchete. Parágrafo número 1. Formato texto. Arial, tamanho 36. Primeira linha. Ninguém tem a visão. Segunda linha. Perfeita o tempo todo, vírgula. Terceira linha. E a nossa capacidade. Quarta linha. Visual varia. Ponto. Parágrafo número 2. Formato texto. Arial, tamanho 26. Primeira linha. Bates examinou milhares. Segunda linha. De olhos. Parágrafo número 3. Formato texto Arial, tamanho 16. Primeira linha. Humanos e animais, vírgula, jovens e velhos, ponto. Segunda linha. Enquanto os seus pacientes dormiam, vírgula. Terceira linha. Comiam, vírgula, ficavam doentes, vírgula, eram. Quarta linha. Submetidos à anestesia, vírgula. Parágrafo número 4. Formato texto Arial, tamanho 12. Primeira linha. Posavam para fotos, vírgula, faziam cálculos aritméticos, vírgula, olhavam. Segunda linha. Para as estrelas, vírgula, jogavam bola e pregavam botões, vírgula. Parágrafo número 5. Formato texto Arial, tamanho 11. Primeira linha. Bates os seguia de perto e media a sua visão. Ponto. Parágrafo número 6. Formato texto Arial, tamanho 10. Primeira linha. Os resultados o surpreenderam. Ponto. Segunda linha. A má visão piorou, vírgula, ficou um pouco melhor, vírgula, teve instantes de visão perfeita, ponto. Parágrafo número 7, formato texto, Arial, tamanho 6. Primeira linha. O sono muitas vezes produziu uma visão pior, ponto. Segunda linha. Os olhos normais ficavam míopes todas as vezes que a pessoa contava uma mentira, ponto. Olhe para o tamanho de letra do parágrafo 4, que é o tamanho normal. Olhe devagar para cada letra detalhadamente, como se você a estivesse escrevendo na cabeça. Siga cada parte de cada letra com os olhos, ponto por ponto, linha por linha. Por exemplo, se você vir um S, pode olhar para a parte inferior da letra. Em seguida, observe a curva e gradualmente olhe para a parte superior.
Olhe ainda mais de perto para examinar os numerosos pontos diferentes na parte inferior, os numerosos pontos na curva e os numerosos pontos na parte superior. Procure distinguir entre partes do S, embora se trate apenas de uma letra. Em seguida, continue a olhar para as outras letras dessa mesma maneira. Olhe para cada parte diferente de cada letra como se você as estivesse escrevendo lentamente com tinta escura. Essa maneira de olhar utiliza a mácula, o centro da retina, exatamente do jeito como você olhava para os detalhes do mundo quando era bebê. No início, você talvez não tenha enxergado bem, mas assim que olhou para os detalhes que conseguia ver, você ativou a conexão entre o cérebro e a mácula. Agora olhe para as letras impressas do parágrafo 1, o maior de todos. Olhe de ponto para ponto em cada uma das letras. Em seguida, volte a olhar para as letras de tamanho menor e descubra se consegue enxergá-las melhor do que antes. Você pode fazer este exercício a partir de duas perspectivas. Começar com as letras pequenas e depois olhar para as grandes, ou o contrário. Você deverá obter os mesmos resultados das duas maneiras. Você está treinando o cérebro para olhar para áreas menores do que normalmente tem a tendência de fazer. Depois de ler o texto impresso dessa maneira, afaste os olhos da página durante 1 minuto e verifique se consegue se lembrar do que leu. É impressionante como muitas pessoas não têm a menor lembrança do texto ou uma lembrança muito limitada. Gosto de contar uma história a respeito de um homem em uma das minhas turmas recentes que perdeu quase completamente a visão de um dos olhos e realmente não conseguia enxergar o texto. Pedi a ele que lesse um quadro de letras, e ele só conseguiu ler 8 letras. Quando afastei rapidamente o quadro do seu rosto, ele não se lembrou sequer de uma das 8 letras, em 3 vezes consecutivas. Finalmente, fizemos algum progresso quando ele conseguiu se lembrar, pelo menos, de uma. Consequentemente, ele começou a ter alguma visão no olho que tanto ele quanto os médicos que ele havia consultado tinham considerado completamente cego. No primeiro dia de aula, ele teve que ser conduzido por outra pessoa quando o seu olho mais forte, que ele chamava de, abre aspas, olho que enxergava, fecha aspas, estava coberto. No segundo dia, ele ainda precisou ser conduzido, mas se sentiu mais confiante e seguiu em frente. Depois de tentar se lembrar do que estava no quadro, ele caminhou com o olho coberto sem ficar confuso e olhou com o olho que tinha considerado cego. Ele ainda não enxergava bem, mas o olho não estava cego. Em uma escala bem menor, é incrível quando você começa a se lembrar de parte do que leu. Mesmo quando você não se lembra, mas procura se lembrar, você descobrirá que a visão nos 2 olhos fica muito mais forte. Esse trabalho com a mácula pode transformá-lo física e espiritualmente. Com bastante frequência, temos uma ideia única a respeito da realidade da vida, quando na verdade essa realidade encerra muitos níveis e variações. Olhar para muitos detalhes o ajuda a experimentar as variações que tanto o mundo físico quanto o psicológico têm a oferecer. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.